Olá pessoal, muito bem, continuamos então com as enfermidades do trato respiratório em cães e gatos, falando agora sobre doenças bronquiais e a principal doença bronquial que acomete os cães, e por isso vocês têm que ter muita atenção nessa aula, é a bronquite crônica canina. Vamos falar sobre ela então? Então, a bronquite crônica canina, clinicamente é caracterizada por tosse crônica. Ah, professor, o que é crônico? Na maioria dos animais, a tosse persiste por mais de 2 meses, não necessariamente consecutivos, mas em geral, pelo menos 2 meses no último ano, nos últimos 12 meses, tá? Embora isso não seja um critério estático tão obrigatório assim. Mas em geral, para vocês terem uma noção boa, em torno disso, tá joia? A causa da bronquite crônica não é conhecida, tá? Então a gente não sabe exatamente o porquê que ela ocorre, mas a gente sabe o que ocorre. E o que ocorre, professor? Um processo inflamatório crônico. Bacana? Então vejam lá, as alterações histopatológicas de cães com bronquite crônica envolvem deposição de tecido conjuntivo fibroso, hiperplasia do epitélio respiratório, hipertrofia das glândulas produtoras de muco, daí uma característica importante que é o excesso de produção de muco, e o infiltrado inflamatório predominantemente neutrofílico. Então perceba que são características de um processo inflamatório com cronicidade. Só não sabemos por que diabos estes brônquios estão tão inflamados assim. Suspeita-se que provavelmente a etiologia seja de fundo alérgico, mas isso não foi plenamente confirmado, documentado. Então, até que se prove o contrário, é um processo inflamatório bronquial crônico de causa desconhecida. Bacana? Vamos em frente, então. Aspectos clínicos, como a gente já disse anteriormente, é obrigatório que haja tosse crônica, em geral, na maioria dos casos, com mais de 2 meses de evolução. É uma doença tipicamente que ocorre em cães de raças de pequeno porte, como Poodle, Maltese, Yorkshire e assim por diante. O Cocker Spaniel também aparece com grande frequência em animais com bronquite crônica canina, mas não é obrigatório que seja em pequeno porte, tá? Pode ocorrer em animais de grande porte. Aí vocês já vão percebendo que a bronquite crônica é um diagnóstico diferencial importante de quem? Exato, do colapso de traqueia que vocês viram na videoaula anterior, não é? Porque os dois ocorrem em animais de pequeno porte, adultos a idosos, causam tosse crônica, então um quadro clínico que pode ser bastante semelhante. No início da doença, em geral, o animal não tem sinal sistêmico. Ele está comendo bem, bebendo água, bem disposto, nenhuma alteração sistêmica. Conforme a doença progride, vai se instalando um quadro de insuficiência respiratória. E aí, nas fases mais avançadas da doença, pode haver dificuldade respiratória, em geral do tipo expiratória, portanto, dispneia expiratória, uma vez que a doença é intratorácica, é bronquial, pode haver cianose, pode haver grave distrição respiratória. No exame físico, em geral, na ausculta, a gente pode observar, melhor dizendo, auscultar crepitações, o barulho então de fluido nas vias respiratórias, então o excesso de muco em geral causa a crepitação, e pode ser auscultado também o sibilo, que é o ruído do ar turbilhonando nas pequenas vias respiratórias. Então são todos os dois sons audíveis com auxílio de estetoscópio, então são ruídos que a gente identifica na auscultação, sendo a crepitação pelo fluido, aquele barulho de bolhas estourando, né, de fluido nas vias respiratórias, e o sibilo, esse barulho mais semelhante a um assobio do ar turbilhonando em pequenas vias respiratórias que estão parcialmente ocluídas. Bacana, pessoal? Muito bem. E em termos de exames subsidiários, professor, o que eu posso solicitar para tentar diagnosticar a bronquite crônica? Uma vez que clinicamente não é possível definir um diagnóstico, né? A gente chega ao diagnóstico de tosse crônica, possível causa bronquite crônica, mas para definir esse diagnóstico a gente precisa de outras informações. O primeiro exame de triagem que a gente deve solicitar é um exame radiográfico. O que a gente espera observar? Na imensa maioria dos animais com bronquite crônica, a gente vai identificar um padrão radiográfico do tipo bronquial. Se não lembra o que é o padrão radiográfico bronquial, volta lá nas aulas de radiografia, de radiologia, dá uma revisada nos padrões pulmonares, né? Mas para dar
uma palhinha aqui para vocês. O padrão radiográfico bronquial é caracterizado então pelo espessamento dos brônquios, visto radiograficamente como linhas circular, como estruturas circulares, né, que é a parede do brônquio espessada, que a gente conhece como Dunnett, ou linhas radiopacas paralelas, que a gente conhece vulgarmente aí como trilho de trem. Nos dois casos, o que a gente está vendo é parede de brônquio espessada. Tudo bem, pessoal? Isso simplificando bastante. E o exame radiográfico também é útil no diagnóstico de condições concomitantes. O que você está querendo dizer, professor? Você vai entender daqui a pouco, a gente vai falar ali na frente, sobre complicações da bronquite crônica. E as duas principais complicações são a bronquiectasia e a pneumonia bacteriana oportunista. E se uma dessas duas acontecerem, é possível observar alterações compatíveis com as mesmas também no exame radiográfico. Mas a gente vai falar mais detalhadamente disso quando falarmos sobre cada uma dessas complicações. Então, sendo bem prático e direto, bronquite crônica espera-se padrão radiográfico bronquial. E se estiver normal a radiografia, descarta? Não, porque a radiografia não é 100% sensível. Alguns animais com bronquite crônica podem apresentar radiografia normal. E a gravidade do padrão bronquial é muito variável. Bacana, pessoal? Bom, está aqui para exemplificar para vocês um padrão radiográfico. Então, esses círculos radiopacos são os Dunnets, são os brônquios espessados, que a gente está vendo aí, ó, até a periferia dos campos pulmonares, vários brônquios bem visíveis, não deveriam estar tão evidentes assim, na periferia dos campos pulmonares. Tá? Aqui essa linhazinha radiopaca são as linhas radiopacas paralelas que chamamos de trilho de trem. Cuidado que aqui também tem artéria e veia e não é difícil confundir. Tá? Aqui um padrão bronquial bem mais grave, né? Então a gente nota então os brônquios bem evidentes, né? A imagem do Dunnett. Veja essas duas linhas radiopacas paralelas, né? Isto aqui é o trilho de trem, é uma parede e a outra parede do brônquio. Aqui você nota também que este brônquio está bem dilatado. Não é normal isso aqui, tá? Olha esse aqui, tá mais ainda, né? Ó, isso aqui é uma parede de brônquio. Isso aqui é outra parede de brônquio. Isto aqui é o lúmen deste brônquio. Ele está extremamente dilatado. Esta é uma alteração que chamamos de bronquiectasia, que eu vou descrever para vocês daqui a pouco. Tá bom? Bom, o diagnóstico definitivo da bronquite crônica só pode ser realizado por meio de broncoscopia com lavado broncoalveolar, ou pelo menos lavado broncoalveolar feito às cegas. Tá joia, pessoal? A broncoscopia ou endoscopia respiratória é o exame pelo qual a gente, com o auxílio de endoscópio, avalia o trato respiratório por dentro, é uma endoscopia. Não é? E da mesma maneira que a endoscopia gástrica, a gente visualiza o lúmen da traqueia, a mucosa respiratória, o lúmen dos brônquios, a mucosa, né? Então toda a estrutura macroscópica do trato respiratório pode ser avaliada por endoscopia. O que nós podemos observar no animal com bronquite crônica? Hiperemia, muco excessivo, podem acrescentar ainda nas anotações de vocês nódulos fibróticos, a bronquiectasia que eu comentei anteriormente, né, mucosa irregular. Então são todas alterações que a gente pode verificar macroscopicamente na endoscopia de um paciente com bronquite crônica, tá joia, pessoal? Professor, por que está escrito aqui indicação diagnóstico incerto? Porque, pessoal, do ponto de vista prático, a maioria das clínicas, estabelecimentos veterinários não tem endoscopia respiratória disponível. Então, muitas vezes é feito um diagnóstico presuntivo baseado na clínica mais o exame radiográfico. Isso permite um tratamento do paciente, não é que a gente vai falar daqui a pouco do tratamento. Não é obrigatório que se faça endoscopia respiratória, mas para definir o diagnóstico, né, o diagnóstico definitivo tem que ser por meio de lavado broncoalveolar. Não é nem propriamente a broncoscopia, é a broncoscopia com a documentação da inflamação por lavado broncoalveolar. Isto que é o mais importante.
tá joia? Se tiver o recurso, aí sim você pode chegar a um diagnóstico definitivo. Se não tiver, você vai basear seu diagnóstico no exame radiográfico, no exame clínico, né, nas características clínicas, e nem por isso você vai deixar de tratar esse paciente. Tudo bem? E o que eu espero no lavado broncoalveolar? Anotem isso com muito carinho, tá? Que isso é o mais importante. Uma inflamação neutrofílica. Professor, o que é o lavado broncoalveolar? Se vocês nunca ouviram falar anteriormente, tá, pessoal? O lavado broncoalveolar é um exame pelo qual eu instilo solução fisiológica dentro dos brônquios pelo próprio endoscópio. O endoscópio tem um canal pelo qual você instila essa solução fisiológica e assim que você termina de instilar, a gente pode aspirar novamente este fluido, tá? Você não recupera tudo, um pouco fica lá e é absorvido, e esse fluido, então, que banhou os brônquios, ele é avaliado laboratorialmente, é feita uma citologia. No animal normal, o lavado broncoalveolar é composto predominantemente por macrófagos. 70% das células são macrófagos alveolares. 5% mais ou menos são neutrófilos, até 5% eosinófilos, até 5% são linfócitos, tá? Então, isso é o normal. No animal com bronquite crônica, a gente espera uma inversão e uma predominância, ou pelo menos um bom aumento dos neutrófilos, tá? Tem animais que têm 90% de neutrófilos no lavado broncoalveolar, outros que têm 30%, 25%, mas o que é importante é você ter uma inflamação neutrofílica no lavado broncoalveolar. Pode haver eosinofilia concomitante, mas a eosinofilia nunca é a célula predominante na bronquite crônica canina. É sempre, de fato, uma inflamação do tipo neutrofílica. Joia? Muito bem, os principais diagnósticos diferenciais são aquelas doenças que causam tosse crônica, como o colapso traqueal, a doença valvar mitral e a broncomalácia. São os 3 principais diagnósticos diferenciais de um cão de pequeno porte, adulto a idoso, que está apresentando tosse crônica. Guardem isso com muito carinho, tá? Nem por questões de prova, de avaliação, tá? Embora também seja importante. Mas toda vez que vocês atenderem na vida profissional de vocês um cão de pequeno porte, adulto a idoso, com tosse crônica, na imensa maioria dos casos vai ser uma dessas 4 enfermidades: bronquite crônica, broncomalácia, colapso de traqueia ou doença valvar mitral. Tá? Lembra disso, anota, guarda no coração de vocês. Muito bem, chegamos à terapêutica então da bronquite crônica. Como eu trato bronquite crônica? Primeira coisa, a gente tem em mente que o tratamento é sempre baseado e variável de animal para animal. O ajuste, pelo menos, do tratamento é feito individualmente, não há uma receita de bolo pronta para o tratamento da bronquite crônica canina. Então, a base do tratamento é a terapia com corticoide, tá? É o mais importante, porque uma vez que o brônquio está inflamado, a tentativa é de minimizar este processo inflamatório. Embora a gente saiba que a gente não cure este processo inflamatório, ele persiste na via respiratória, mas é uma tentativa de minimizar ou pelo menos melhorar a característica clínica da doença. A recomendação é a prednisona por via oral, início da dose inicial de 1 mg por quilo, 2 vezes ao dia, e reduzir progressivamente. Então, em geral, a gente faz esse primeiro ciclo de tratamento de 1 mg por quilo por pelo menos 15 dias, e a partir daí, conforme a resposta do animal, a gente começa uma regressão progressiva, até atingir a menor dose em que o animal fique confortável. Na maioria dos pacientes com bronquite crônica, é necessário uma dose de manutenção, buscando sempre a menor dose que o animal se estabilize em termos de sintoma. Tudo bem? Terapia com aerossol, com um corticoide na forma de aerossol, como vocês estão vendo aqui na figura, né? Uma bombinha, um espaçador e uma máscara. Aqui, normalmente, a gente utiliza a bombinha de fluticasona. Esse tipo de terapia, pessoal, não deve substituir a terapia oral como primeira linha de tratamento. Ela é uma alternativa naqueles pacientes que têm muito efeito colateral com corticoide ou precisam de uma dose muito alta para mantê-los estáveis. Então, pode ser feita uma tentativa com
a terapia por aerossol, tá? Aí utilizado, como eu disse anteriormente, a fluticasona, normalmente de 12 em 12 horas, 2 vezes por dia, tá? Na dosagem normalmente de 125 microgramas, mas não precisa decorar isso não, tá? É só para vocês terem aí nas anotações de vocês. Tudo bem? Mas lembrando, a terapia por aerossol não substitui, pelo menos inicialmente, a terapia oral. E, independente da forma, a terapia com esteroide, em geral, é no longo prazo e boa parte dos pacientes precisa dela de forma indefinida. Terapia broncodilatadora é polêmica, a gente não sabe até que ponto que pode ajudar. Normalmente eu recomendo para pacientes que têm alguma dificuldade respiratória ou que, a despeito da terapia com corticoide, ainda apresentam tosse de forma significativa. E aí você pode utilizar os broncodilatadores do tipo metilxantínicos, como a minofilina, como a teofilina, podem acrescentar ali, tá? O impacto terapêutico, o efeito da teofilina e da minofilina é o mesmo, só que a teofilina é mais prático, porque algumas formulações são de liberação lenta e você pode fazer apenas uma vez ao dia, né? A minofilina precisa ser a cada 8, a cada 12 horas no máximo, tá? Então é menos prática. Mas também podem ser utilizados aí os agonistas beta-adrenérgicos, né, como por exemplo o salbutamol e a terbutalina. Tem alguns efeitos adversos, por exemplo taquicardia, mas também são opções para serem utilizadas como broncodilatador em cães que apresentam bronquite crônica canina. Tá? Aí vai depender muito da experiência e da preferência do profissional para utilizar um ou outro broncodilatador, sempre observando também a resposta clínica e os efeitos adversos que eles podem ter em cada paciente. Por exemplo, eu já prescrevi salbutamol para um paciente meu que ele ficou muito agitado, teve muita taquicardia e eu tive que substituir por outro. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na escolha do broncodilatador. E por fim a terapia antitussígena, tá? Quando que ela é indicada? Normalmente em pacientes com bronquite crônica que não respondem de forma completa à terapia com prednisona, ou seja, continuam apresentando tosse importante, e eles devem ser evitados na medida do possível em pacientes com bronquiectasia. Porque a tosse, pessoal, nada mais é do que um mecanismo de defesa. Ela procura expelir o excesso de muco de dentro do trato respiratório. Pacientes com bronquiectasia acabam acumulando uma quantidade muito grande de muco e você pode eventualmente comprometer com o antitussígeno essa depuração de muco e pode favorecer o estabelecimento de infecção bacteriana oportunista, tá? Mas eu confesso para vocês que tem alguns animais que tossem tanto que mesmo com bronquiectasia a gente acaba tendo que prescrever porque não tem alternativa, tá? Então, de forma geral, pense o seguinte: antitussígeno reservado para pacientes que, a despeito com terapia corticoide, continuam apresentando tosse que compromete a sua qualidade de vida. E o antitussígeno, da mesma maneira que o corticoide, ele é equalizado paciente a paciente, a dose, né? Mas normalmente ele é feito de forma contínua. Bacana, pessoal? Complicações da bronquite crônica. Quais são as principais para a gente finalizar aqui a questão da bronquite crônica? As principais complicações da bronquite crônica são a bronquiectasia. Deixa eu só passar aqui uma coisa para ver. Tá. Só voltando aqui, porque não tem um slide específico da bronquiectasia, então já vou falar ela no contexto da pneumonia bacteriana, tá, pessoal? Duas complicações principais da bronquite crônica. A bronquiectasia. O que é a bronquiectasia? Anotem aí. É a dilatação irreversível dos brônquios causada por destruição do aparato de sustentação da parede bronquial. Então, aquele processo inflamatório muito intenso acaba destruindo as estruturas de sustentação da parede bronquial e esse brônquio dilata. E esta dilatação ela é irreversível. Qual que é a consequência desta dilatação? O acúmulo de muco excessivo nas regiões distais. Então, o aparato mucociliar do epitélio respiratório acaba tendo dificuldade de tirar o muco excessivo de dentro desse brônquio dilatado, ele se acumula e muito muco é comida de quê? Exato, de bactéria. Então vejam que pneumonia bacteriana oportunista e bronquiectasia são coisas que andam muito juntas. O animal com bronquiectasia tem muito mais chance de desenvolver pneumonia bacteriana oportunista do que aquele que não tem.
tudo bem? Mas não é obrigatório também que tenha bronquiectasia para ter pneumonia bacteriana oportunista. Ela pode acontecer em animais que não tenham bronquiectasia. Entenderam bronquiectasia, pessoal? Então não há nenhum tratamento específico para bronquiectasia, tá? Você vai ter que focar aí principalmente no diagnóstico e tratamento da exacerbação, ou exacerbação bacteriana é a mesma coisa que pneumonia bacteriana oportunista. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Quando que eu devo suspeitar que aquele animal com bronquite crônica está apresentando pneumonia bacteriana oportunista? Quando ele muda sua característica clínica, ele diminui a alimentação, ele apresenta sinais sistêmicos como hiporexia, apatia, a tosse piora de forma inexplicável, ele pode ter febre, a radiografia que antes era predominantemente padrão bronquial, passa a apresentar padrão bronquial junto com padrão alveolar, porque os alvéolos, milhares de alvéolos, estão preenchidos com secreção, com pus, com exudato, em função da pneumonia bacteriana. E do ponto de vista hematológico, pode haver leucocitose com neutrofilia, desvio à esquerda, então com predominância aí, ou aparecimento de aumento de células jovens, de bastonete, pode aparecer toxicidade de neutrófilos, como corpúsculo de Dowley, então características que remetem a um processo infeccioso. Professor, é comum a pneumonia oportunista? Não, é muito comum. É muito comum, tá? É a principal complicação, é muito importante e tem que ter muito foco nisso. Tá joia, pessoal? Então, olho vivo nessas características clínicas, que elas são uma dica importante de que está ocorrendo uma complicação bacteriana oportunista. Então, olha só, olha como é que muda a radiografia de um paciente com bronquite crônica com pneumonia bacteriana, tá? Esse é o mesmo paciente que eu mostrei para vocês com padrão bronquial. Vamos voltar lá rapidinho? Olha só, padrão bronquial, né? Então é a radiografia que eu vou mostrar agora da pneumonia desse paciente aqui, tá? Vejam que só tem padrão bronquial neste momento, mas em determinado momento ele piorou a tosse, ficou mais quieto, diminuiu a alimentação e o exame radiográfico estava assim: manchas radiopacas difusas, tá? Vejam na lateral, a gente tem até uma área aqui, ó, que eu estou circundando aqui de consolidação pulmonar. Percebam que vem várias manchas irregulares, caracterizando então o padrão radiográfico alveolar. O padrão bronquial ainda existe, né? Olha os brônquios aqui, bem evidentes, né? Mas passa a ocorrer de forma concomitante um padrão alveolar. Então isso é um indicativo de uma pneumonia bacteriana oportunista, tá, pessoal? Que era o que estava acontecendo no momento com o Toby, este paciente com bronquite crônica. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Toby ao longo de pelo menos 2 anos e meio. E nesse período ele teve pelo menos umas 6 pneumonias bacterianas oportunistas, né? Da gravidade da situação e da sua bronquiectasia. Olha o Toby aí, né, pessoal? Apresentando que tipo de padrão de respiração. Percebam que ele aperta o abdômen para respirar, né? Então ele força a musculatura abdominal. Uma dispneia clássica expiratória, mostrando o comprometimento de vias respiratórias intratorácicas, brônquios ou parênquima pulmonar. Perceberam a dificuldade do tipo expiratória? Ótimo. Muito bem. E como é que eu trato a exacerbação ou pneumonia bacteriana oportunista? Aqui eu vou falar brevemente, a gente fala mais detalhadamente quando falarmos sobre pneumonia bacteriana, tá? Mas de forma geral, quadros clínicos brandos, ou seja, o animal não está cianótico, tá? Não está apresentando grave dificuldade respiratória. Se você colocar o oxímetro, ele não está com a saturação abaixo de 91, 92, está acima disso. Então, nesses quadros, dá para tratar em casa? Dá. E aí, normalmente, o tratamento de escolha é um antibiótico de amplo espectro, uma vez que a sensibilidade dos patógenos que causam pneumonias é um tanto quanto imprevisível, tá? E aí, nesse contexto, uma aminopenicilina potencializada com uma amoxicilina com clavulonato de potássio é uma escolha interessante. Outras 2 escolhas que podem ser
também instituídas é uma cefalosporina de primeira geração, como a cefalexina, ou então a sulfametoxazol com trimmetoprim também é uma escolha razoável. Eu, de maneira geral, prefiro iniciar com amoxi com clavulanato para pacientes com pneumonia e quadro clínico brando, tá? Com essas características que eu acabei de descrever. Os quadros clínicos moderados a graves, então paciente com dificuldade respiratória importante, que está desaturando na oximetria, né? Está ali já no 90, caindo para baixo disso eventualmente, ou que apresenta cianose já é gravíssimo, né? Então tudo isso indica um quadro moderado a grave, o paciente tem que ser internado, oxigenoterapia e tratamento antibiótico endovenoso. E aí uma cefalosporina de terceira geração endovenosa, como a ceftraxona, tá? É uma opção. Outra opção inclui aí, por exemplo, ampicilina com sulbactam, é muito similar a amoxiclavulonato, só que via endovenosa, tá? E se você não tiver nenhum desses, né, você pode associar antibióticos para procurar cobrir os 4 quadrantes, positivo, negativo, aeróbico e anaeróbico. E aí, exemplos de associação são a cefalotina com fluorquinolona ou a cefalotina com gentamicina. Tá? O aminoglicosídeo é particularmente interessante se o paciente não estiver desidratado. A maior parte dos patógenos pulmonares é sensível ao aminoglicosídeo. E por aí vai. Eu coloquei o exemplo também da amoxiclavulonato com ou sem fluorquinolona, amoxiclavulonato ou ampicilina com sulbactam, tanto faz. As duas têm endovenosa, mas aqui em geral é mais fácil da gente ter na clínica ampicilina com sulbactam do que amoxiclavulonato endovenoso. Eu estou falando aqui todas de medicações intravenosas, tá, pessoal? Quando o quadro pneumônico é grave, o tratamento tem que ser intravenoso. Todos esses que eu me referi são assim. O meropenem, não é que desconsiderem, mas ele é útil, assim, ou é recomendado, melhor dizendo, em pacientes com sinais de sepse, tá? Então, do contrário, ele é muito nobre, então deve ser reservados para esses quadros em que há suspeita de sepse nos pacientes com pneumonia bacteriana. Então, eu dei vários exemplos aqui de antibióticos que podem ser utilizados em animais com pneumonia bacteriana importante, grave, secundárias aí ao processo de broncopatia, mais especificamente de bronquite crônica. Infelizmente, em determinado momento, o Toby faleceu, tá? Depois de 2 anos e meio, e para vocês verem a agressividade da produção de muco, isso é um corte do pulmão, e tudo isso que vocês estão vendo fluir por aqui é muco excessivo e espesso. Vejam o pulmão dele com áreas de hepatização, são essas áreas mais avermelhadas, que são firmes na pressão, que indicam aí a pneumonia bacteriana que ele apresentava nesse momento. Tá joia, pessoal? E por fim, para a gente finalizar, outras medidas que podem ser utilizadas, tá? Não são obrigatórias e não são, digamos assim, não são muito bem documentadas do ponto de vista de ensaio clínicos consistentes, tá? Mas podem ser utilizadas. Vaporizações e nebulizações podem ajudar a fluidificar e mobilizar a secreção do trato respiratório. Manutenção da saúde oral, tá? Quanto menos bactéria na boca, possivelmente menor a chance de contaminação das vias respiratórias. Manejo ambiental é muito pouco útil, tá? Do ponto de vista assim, alérgico, melhor dizendo, pode até ser tentado, mas tem muito pouco impacto terapêutico. Vacinar para traqueobronquite infecciosa, né, que vocês viram na videoaula anterior, é útil porque um animal com bronquite crônica, se acabar se contaminando com um desses patógenos, ele pode ter um quadro clínico mais grave. E como toda doença respiratória, eu sempre friso, se o animal é obeso, a perda de peso pode sim auxiliar e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Tá bacana, pessoal? Terminamos bronquite crônica, é muito importante, é muito frequente na nossa rotina. Tá joia? Se tiverem dúvidas, procurem-me nos nossos canais de comunicação. Então, até a próxima videoaula, que a gente vai falar sobre asma felina.